E neste vídeo eu vou te explicar por que os meus blocos não têm encaixes. Então muita gente fala comigo nas redes sociais perguntando: "Poxa, Thiago, você deveria fazer bloco com encaixe para facilitar a execução, para facilitar o assentamento. Então agora eu vou te explicar por que os nossos blocos têm todas as faces lisas e não tem encaixe. Quer saber o motivo disso? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te explicar. Estamos aqui no nosso showroom, mais um lindo dia aqui, onde a gente vai receber clientes e mostrar como funciona o nosso método construtivo. Então, aproveitando a oportunidade, eu decidi gravar esse vídeo aqui para te explicar por que definitivamente os nossos blocos não têm encaixes. Tanta gente manda mensagem todos os dias sugerindo isso e, para ser sincero, eu até já fiz blocos com encaixes. Os primeiros blocos que a gente fabricou lá atrás, logo no início do nosso trabalho, eles tinham encaixe. O primeiro protótipo tinha encaixe. Principalmente por isso, porque a ideia era facilitar a execução do assentamento. Então, teoricamente, se a gente tem encaixe nos blocos, eles funcionam como se fossem legos. Então, peças de lego onde a gente encaixa e eles já ficam no alinhamento perfeito, já ficam no prumo perfeito. Isso facilitaria muito durante a execução. Mas tem um problema, um pequeno problema, que a gente só descobre depois que coloca a mão na massa. Então vem aqui que eu vou te mostrar agora que problema é esse. Eu acho que você já deve ter percebido que eu retirei dos nossos blocos o vão que tinha na horizontal dele. Tem alguns vídeos aqui no canal, a gente passou acho que mais de um ano fabricando blocos com vãos aqui, ó. Eram vãos mais ou menos desse jeito, quadrado, só que eles eram de uma extremidade do bloco à outra. Então a ideia desses vãos era facilitar a instalação de conduítes, tubos d'água, todas as instalações. Foi uma sugestão que um cliente nosso deu, e aí a gente testou, ficou bom e começamos a fabricar blocos dessa forma. Então por que eu tirei esses vãos? Só ficou esse do meio aqui, ó, que não dá nem para passar um conduíte ou alguma instalação muito grande. Todos esses aqui saíram. Por que a gente tirou esses vãos? Porque na prática eles fragilizavam demais a superfície do bloco. Então quando a gente tem um bloco liso assim, ó, 100% liso, sem nenhum encaixe, sem nenhuma saliência mais frágil, é muito mais difícil de quebrar quinas, de quebrar a superfície dele. Então ele chega mais bonito na obra. E quando eu falo quebrar, é principalmente no transporte até a obra. Quando a gente coloca ele no caminhão, às vezes o caminhão passa em muitos buracos, às vezes ele vai um pouco rápido, não vê uma lombada e passa de vez. Isso trepida bastante os blocos na carroceria e é muito fácil danificar blocos se eles não estiverem bem amarrados, bem presos. E se eles tiverem encaixes, que são superfícies bem mais frágeis, com certeza elas quebram com muito mais facilidade. Voltando ao assunto dos vãos na horizontal, a gente removeu todos esses vãos porque eles quebravam demais durante o transporte para a obra. Então a gente carregava os caminhões iam nas estradas brasileiras, que você já deve saber como é, muito buraco, muita curva, são estradas horríveis. E quando chegava na obra, muitos pedaços estavam quebrados. Por exemplo, se a gente tem um vão aqui, ó, esse vão, se eu não me engano, tinha 20 centímetros, não, 20 centímetros não, 2 centímetros de profundidade, 2 ou 3. E aí esse pedaço aqui, ó, ficava mais frágil, então era muito comum isso aqui quebrar. Era muito comum quebrar, principalmente nas quinas, ó. Essa quina aqui, ó, quando a gente tinha um vão aqui, ele fragilizava demais essa quina. Então essa quina era muito comum quebrar, essa quina aqui e todas as demais do bloco. Então os blocos ficavam horríveis, a gente fazia uma pilha na obra, muitos blocos quebrados, muitos encaixes quebrados. E aí a gente decidiu remover esses vãos na horizontal por causa disso, para a gente tentar manter o nosso bloco o mais perfeito possível, tentar conseguir transportar ele até a obra, da fábrica até a obra, o mais perfeito possível, com o mínimo de quebras possível. Olha a lagartixa ali, ó. Salve aí, galera, o bagulho é doido mesmo, meu irmão. Lagartixa, construção celular. Deixa eu ver se ela vai sair. Não tem medo da câmera não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Essa é uma lagartixa audaciosa. Aí vamos lá. Então agora eu já te expliquei por que a gente retirou os vãos na horizontal dos nossos blocos
E você já deve ter imaginado, já deve ter suposto, porque esse é o mesmo motivo que a gente tirou os encaixes que a gente fez nos nossos primeiros blocos. Então, quando a gente faz blocos com encaixes, o risco de quebrar esses encaixes, ou até mesmo, seja o macho que entra, ou seja a fêmea, que é a cavidade onde o macho entra, o risco de quebrar é muito maior, principalmente no transporte no caminhão. Às vezes, quebra até no transporte manual. Às vezes o bloco, seja com encaixe ou seja com aqueles vãos que a gente tinha, chega na obra inteiro, a gente armazena na obra inteira, perfeito. E aí quando o funcionário vai pegar para colocar na parede, aí ele pega de mau jeito, pega na superfície mais fina. E a gente sabe que esse bloco é bem pesado, né? Esse bloco pesa quase 30 quilos. Então se você pega numa superfície bem pequena, de 2,5 centímetros, 3 centímetros, ela não é suficiente para suportar o peso de todo esse bloco. Então na correria, durante a execução, os trabalhadores não pensam nisso, eles só querem produzir, só querem terminar logo o trabalho. Então eles pegam da forma mais fácil possível. Então o que você puder facilitar o trabalho dele, para ele pegar da forma mais rápida, para ele não precisar se preocupar com a posição correta de pegar, é válido durante a execução do trabalho, beleza? Então, resumindo tudo que eu te mostrei até aqui, a gente não faz blocos de encaixe porque eles quebram muito no transporte até a obra e também quebram bastante durante o manuseio na obra, quando o pessoal pega para ir assentar e colocar na parede, os encaixes quebram e aí os blocos ficam horríveis e aí o cliente passa, vê aquela coisa toda quebrada, um acabamento horrível, e no final das contas não tem interesse em adquirir o nosso produto porque sabe que a apresentação do produto é uma coisa muito importante para a atração de clientes, beleza? Então se você quer trabalhar com blocos de encaixe, eu já te adianto que você vai ter esse problema com quebras, principalmente no transporte e no manuseio dos blocos na obra, ok? Se você quiser facilitar a sua vida e quiser facilitar também a vida do pessoal que vai assentar os blocos, eu sugiro que você faça blocos com a face lisa e assim o risco de quebrar, de o bloco ficar feio, é muito menor. Então se você gostou dessa informação, não esquece de deixar um legal, porque isso me ajuda demais com a divulgação desse material. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, porque só assim você vai ser notificado dos próximos vídeos que eu vou estar postando. E vem muita coisa interessante por aí. Não fica de fora, se inscreve agora para você não perder a informação em primeira mão. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.